Aí, meus irmãos, voltamos aqui de Lajinha, Minas Gerais, no nosso curso do Intermediário Teológico. O que é o intermediário? É um curso depois do básico e antes do bacharel. É o intermediário, é o meio. É um curso muito propício para pastores, para líderes. As matérias são bem pertinentes: administração eclesiástica, ética, exegese, hebraico, grego, história do cristianismo, história da igreja, né? Teologia do Velho Testamento, teologia do Novo Testamento, exegese. Muito importante esse curso para o pessoal que lidera. Eu sou pastor, professor Gilmar Satemeric Ener Kaiser. Fundei esse centro de cultura em 1992, junto com o Ministério Tabernáculo, que é a minha igreja. Nós estamos aqui quase 30 anos, 92, daqui 2 anos faz 30 anos, estudando teologia. Curso básico, 36 matérias, curso médio, 18, curso bacharelado, 12. E nós estamos então falando do curso intermediário, que é o curso do meio. Esse curso tem 18 matérias, e a matéria que nós estamos estudando é a Ética Cristã 2. Estamos já indo para a 8ª aula, não é isso? Sim. Na aula passada, nós falamos de 3 coisinhas importantes para a ética, nas chamadas questões éticas. Falamos do amor próprio, falamos da guerra, falamos do sexo, né? Hoje, nessa aula número 8, falaremos de pena capital, eutanásia, suicídio, controle de natalidade e aborto. Vamos ver qual que é a ética nessas questões aí, segundo a Bíblia Sagrada, né? Então, primeira coisa, pena capital, né? A Bíblia, nos tempos antigos, no Velho Testamento, tinha muito pena capital, né? A pessoa era matada sumariamente. Quando Josué e Moisés depois Josué, foram conquistar a Terra Santa, foi sumária, foi pena de capital, pena de morte para aquele povo todo. Todos os reis foram mortos, não escapou ninguém. A ordem era matar tudo para acabar com aquela civilização cananita, né? Mas nem sempre tiraram a vida errada. A Bíblia justifica o indivíduo numa guerra justa, Gênesis 14. E se acontecia um homicídio acidental, havia isso, né? O homicídio tem doloso e culposo. Doloso é a vontade de matar. Culposo é quando você mata sem querer. Está passando aqui com o carro na rua, alguém pula na frente. Você matou a pessoa. Você não queria matar, não tinha intenção de matar. Então, nesse caso, havia cidades de refúgio, né? 6 cidades do lado de cá da Jordânia e 6 do lado de lá, para acudir a pessoa que matou sem querer. A própria pena capital foi instituída com Noé e com Moisés. O apóstolo Paulo aceita que a pena capital seja administrada pela autoridade legal. Jesus foi assim. Ele recebeu a sentença de pena capital. Foi crucificado pelo Pôncio Pilatos, né? Com a sentença de Pôncio Pilatos, pedido dos judeus. A questão ética na pena de morte, existe o critério da decência e da dignidade. Então, alguns estados americanos adotam a pena de morte, nos Estados Unidos, alguns países da Ásia, né? Então, isso é uma questão de legislação. Agora, que vem de eutanásia. O que é eutanásia? Boa morte. Você está aí, eutanásia, você observar que deixar morrer não é o mesmo que tirar uma vida. Evitar que o sofrimento seja perpetuado indefinidamente pode ser a coisa mais misericordiosa a fazer. Às vezes, por trás da recusa de desligar uma máquina que mantém o doente em estado deplorável, mas vivo, está o egoísmo. Então, o avanço científico tem propiciado novas oportunidades de esperança. Antigamente, você dava um ataque cardíaco e morria na hora, não tinha socorro, não tinha UTI, não tinha medicamentos anticoagulantes, né? Não havia meios, não havia aparelhos. Hoje você tem UTI aí que você consegue fazer tudo artificialmente, né? Tem coração artificial, tem pulmão artificial, tem hemodiálise, que é um rim artificial. Isso tudo vai protelando a vida, não é isso? Então a Bíblia não condena o uso de artifício químico, por exemplo, para evitar a dor de quem está morrendo. O provérbio 31 diz, dá vinagre, né? Para alucinar a pessoa, não sentir, para ficar anestesiado, né? A quem está na hora de morrer. Então, a eutanásia, eu sou contra a eutanásia, porque eu acho que Deus é que vai dar a hora de morrer, né? Quem está lá, o Michael Schumacher, por exemplo, está lá no aparelho, 7 anos, 8 anos, 10. Tem um pastor aqui no Moaçu, pastor Alexandre, da Igreja Batista, que ficou acho que uns 10 anos em coma, até o dia que Deus quis levá-lo. Ficou lá, vegetando, estado vegetativo, mas ninguém desligou nada. Enquanto a ciência tiver recurso, eu sou favorável a que se mantenha o recurso. Eu não vou desligar aparelho nenhum de ninguém. Enquanto tiver condição de ter vida, tenha vida. A não ser em caso de morte cerebral, né? Já acabou, já morreu o cérebro, aí pode morrer o resto. Mas enquanto a vida, e a vida é atividade cerebral, meu coração batendo, então é preciso manter a vida. Suicídio. Suicídio é eticamente errado.
Há quem reivindique o direito de suicidar por ser ato de liberdade, mas isso é uma lorota filosófica, né? É a afirmação de um ser mediante a qual a pessoa finalmente nega seu ser. Sartre dizia isso. Os que tentaram o suicídio dizem que procuram praticá-lo porque entenderam que essa é a melhor maneira para saída para si mesmo. Como pode virar coisa para si mesmo seu fim? Seu fim. Você é um ato egoístico, né? A Bíblia cita suicídio? Cita. Eu lembrei de Saul, que na hora que viu a coisa apertada no Monte Gilboa, pulou em cima da espada, em cima da lança, né? 1 Samuel 31:4. Lembrei de Zinri, aquele rei de Israel, né? Que matou, ele era chefe de metade do exército, junto com Onri, e ele foi lá e matou o Elá, filho de Baasa, quarto rei de Israel, ele foi o quinto no caso, foi Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá e Zinri. Reinou 7 dias só reinou para matar o pessoal do Baasa, tinha que matar tudo, foi a ordem que Deus deu. Aí o general Onri foi e atacou a cidade que ele estava, na casa do mordomo dele, bebendo, e o general Onri foi aquele pai de Acabe, né? E diz a Bíblia que ele fez o quê? Ele ateou fogo no castelo. Então, se eu ateio fogo no castelo e fico dentro dele, isso é suicídio. E o outro suicídio conhecido e famoso é o de Judas, né? Atos 1:18 diz que rompeu-se no meio. Parece que enforcou numa árvore, o galho quebrou, caiu no chão e as vísceras saíram para fora, as entranhas. Mateus 27:5 diz que ele se estrangulou, se enforcou. Então, são 3 casos que eu lembrei de suicídio na Bíblia. Evidentemente que suicídio é pecado, e pecado pior que existe, que é pecado contra si mesmo, né? Questão ética, então, aí. Agora, falando de mais 2 coisinhas, controle de natalidade e aborto. Antigamente, algumas igrejas proibiam, né, o uso da pílula anticonceptiva, né? De aparelhos, de DIU, por exemplo, de qualquer outro método que não fosse natural. O método natural, o que era? Era aquela tabelinha, né? Você ficava observando os dias que poderia ter relação ou não. Então, o controle da natalidade, né? Tem muita igreja que não pega. Tem igreja que as famílias tudo tem 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos. Né? Igual o tempo de Roboão, né? Tempo de Salomão, tempo de Davi, que tinha 15 filhos, 16, que deu nome na Bíblia, né? Fora os outros. Outro que tinha 1000 mulheres. O filho dele, Roboão, que tinha 28 tantas mulheres. Roboão, Abias, neto, também tinha um monte. Tiveram muitos filhos. Mas tem 3 argumentos são usados geralmente. Quem pratica o controle da natalidade está desobedecendo a Deus. Alguém que fala isso. Que nos mandou propagar, crescer e multiplicar, né? Isso naquele tempo, a situação era bem outra, né? Você pode evitar, você pode ter os filhos que você quiser. Planejamento familiar. Segunda coisa, pensa que o propósito do sexo só para procriar. Não é sexo para o ser humano, para o homem, é prazer e procriação. E terceira coisa, a Bíblia condena claramente um homem que utilizou um tipo de controle da natalidade. Falando de Onã, o Judá teve 3 filhos, Er, Onã e Selá. O Er morreu, que era perverso, o Onã, que casou com a mulher, na lei do Levirato, com a Tamar, ele copulava com a mulher na hora que ele chegava no fim, que ele julgava o sêmen na terra. Então alguém diz que esse era controle da natalidade. Isso não tem nada a ver, né? Ele agiu erradamente, porque pela lei do Levirato ele tinha que fazer herdeiro naquela mulher, e aquele ato foi considerado errado, Deus também matou o Onã. Então, é preciso entender que o mandamento para pagar espécie é geral e não específico. Crescer e multiplicar é uma coisa geral, generalística, não é individual. Não é para cada indivíduo. Se fosse específico, então não haveria solteiro, né? Seria pecado ser solteiro. Mateus 19:12 diz, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, Jesus falando, hein? Há eunucos que foram castrados e há eunucos que se castraram. Então, isso é uma opção de vida, né? Paulo, Coríntios 7:17 diz, cada um ande como Deus repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno das igrejas. Então é preciso observar que a procriação é um propósito básico para o sexo. Porém, não é um dos propósitos. Afinal, o casamento humano é mais do que acasalamento. O sexo também trata da unificação do casal e do prazer. Então, Deus é o criador de tudo isso, né? Então, e o aborto, a questão do aborto? Claro que aborto, desde o momento que há concepção, no momento que o espermatozoide encontra com o óvulo, já há vida. Por isso tem alguns DIU aí que são contraceptivos, são abortivos, né? Porque a união não é dentro do útero, o útero é o ninho. A união é na trompa de Falópio, que acontece a união. Então, se você está pondo DIU aí, tem que ter cuidado que tipo de DIU é esse seu. Porque se for um DIU que fica cá no útero, já você está matando, já está abortando, porque a união,
A vida surge na tromba de Falópio e vem para o ninho que é o útero. Então, aborto, a vida real tem um valor intrínseco. Na lei mosaica diz que em caso de briga entre homens e mulher grávida for ferida e ela por esse motivo abortar, sem que sofra dano, tinha que indenizar. Porém, se acontecesse a morte de alguém, a pena era de morte. Se só o menino fosse afetado, a mulher abortasse, tinha que indenizar o marido. Mas se a mulher morresse, tinha que matar. Olho por olho, dente por dente. Então, tem o estupro, né? Como é que faz a situação de estupro? A lei brasileira e várias legislações do mundo permite o estupro, quando permite o aborto em caso de estupro, né? A pessoa vai viver com aquela situação, criar um filho que foi gerado ali numa situação daquela, que nunca viu a pessoa, no ato daquele que foi um ato de violência. Então, são questões éticas que têm que ser tratadas, né? Tem que ser bem pensado. O direito à vida, à saúde e à autodeterminação da mãe fala mais alto. E também por razões eugênicas. Vamos pensar um caso de hidrocefalia. Você verifica no ultrassom que a criança está com o cérebro, a cabeça desse tamanho. Ela não tem vida, ela vai morrer. Tem criança anencefálica, não tem cérebro. Uma questão. Não vai viver, vai morrer. Não é um ser humano, né? No sentido lato da palavra, né? Então, essas questões têm que ser verificadas por razões terapêuticas, o aborto por razões terapêuticas, em caso de estupros, né? De estupros, e também nesse caso aqui de eugenia, bom nascimento, que a pessoa tem um problema de não tem cérebro, anencefalia, cérebro muito grande, hidrocefalia. Então é preciso observar se é moralmente aceitável ou não. É importante observar que se trata não apenas de uma simples deformação, um simples retardo. Né? Então são questões importantes. E a última tarefa dessa aula de hoje é falar sobre o respeito à autoridade, que é questão ética. A Bíblia apresenta uma ética muito razoável quanto a autoridades. Diz que é preciso que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não é uma autoridade que não vem de Deus. Mas e quando a autoridade entra em confronto com a Bíblia? Nós ficamos com a Bíblia. Né? É o caso do STF autorizando que se faça casamento macho-macho, fêmea-fêmea. Nós não podemos, ficamos com a Bíblia. Então, em segundo lugar, que a autoridade maior é Deus, é Jesus. Se a lei bater contra ela, vamos seguir o que diz assim, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Foi o que Pedro falou para aquele pessoal lá do Sinédrio. Fica na paz, tchau, tchau.